Circle of Inevitability, capítulo 256. Rachadura. A dor lancinante na palma da mão esquerda de Lumian, causada pela explosão, quase o fez sacar instintivamente sua adaga negra, que já havia sido cravada no tronco central da Árvore das Sombras. Com base em sua resiliência e experiência com ferimentos semelhantes, ele lutou para controlar as reações reflexas de seu corpo. À medida que sua mente se clareava devido ao estímulo, ele conseguiu se livrar dos dois desejos impostos por Susana Matisse. Dor e racionalidade se entrelaçaram, tomando conta de sua mente, seguidas por uma torrente aterrorizante de cenas. Essas eram as experiências acumuladas da Árvore das Sombras ao longo do último milênio, incontáveis fragmentos de desejo que nutriram e formaram seu tronco. Eles representavam os futuros potenciais dessa árvore malévola. Eles convergiram em um rio ilusório cor de mercúrio, inundando os pensamentos de Lumian como um dilúvio. Não só havia um número esmagador de cenas que poderiam dominar qualquer Beyonder de baixa sequência, mas algumas cenas obrigavam Lumian a ignorá-las ou esquecê-las instintivamente, incapaz de reunir coragem para olhar ou discernir. Justo quando ele pensou que seu intelecto seria esmagado pela imensa torrente e reduzido a uma tela em branco, percebeu que tinha suportado. Era como se existisse um espaço adicional capaz de acomodar inúmeras cenas além do limite. Lumian não perdeu tempo em escolher o destino que desejava trocar. Guiado por sua intuição de perigo e instintos espirituais, ele selecionou uma cena. Uma raiz verde amarronzada se estendia em direção às profundezas de uma estrutura antiga, devorada por uma chama invisível que queimava silenciosamente na escuridão, lançando um brilho assustador sobre a área. Com um estalo, a raiz da árvore estalou e desceu para as sombras. Chamas roxas surgiram, rapidamente se transformando em uma cor indistinguível a olho nu. Em um instante, ela se dissipou, sem deixar rastros. Lumian retirou a mercúrio caído e usou toda a sua força para abrir esse destino, mas ele permaneceu sem resposta. Suoshi, suoshi, suoshi. Troncos de árvores verde-amarronzados, não excessivamente grossos, avançavam em direção a Lumian como dardos lançados com precisão por um pelotão de soldados. Cada um deles possuía o potencial de empalar e espetar um alvo nas raízes retorcidas das árvores. No dossel etéreo da árvore, os olhos esmeralda de Susana Matisse se arregalaram enquanto ela tentava empregar várias habilidades relacionadas a desejos, seja por sexo, comida, ganância ou atuação, mas tudo em vão. Optando pelos poderes do espírito da árvore, ela pretendia dar um golpe físico. Ligada à Árvore das Sombras, os métodos disponíveis para ela eram muito mais potentes do que outros da mesma sequência, que dependiam de árvores comuns como companheiras. Embora ela ainda duvidasse que a chamada lâmina amaldiçoada pudesse prejudicar a Árvore das Sombras, a confiança e a performance de Lumian a deixaram um tanto inquieta. Subconscientemente, ela acreditava que era mais sensato interromper o que quer que ele estivesse fazendo. Ela preferia errar por acreditar que isso era seriamente prejudicial e tomar precauções excessivas com antecedência do que ser descuidada e testemunhar mudanças imprevistas e a possibilidade de fracasso. A primeira opção desperdiçaria, no máximo, uma certa quantidade de força e energia, atrasando um pouco a conclusão do ritual. A última poderia trazer mudanças que ela não queria ver e um resultado de fracasso. Mesmo que a probabilidade fosse baixa, ela tinha que tomar medidas preventivas. Não podia esperar até que acontecesse antes de tentar retificar. O manto de carne que envolvia o corpo de Lumian se contraiu abruptamente, diminuindo seu tamanho e escapando da maioria dos troncos de árvores semelhantes a dardos. 2 deles atingiram os ombros esquerdo e direito de Lumian, deixando-o incapaz de desviar ou fugir.
A carne e o sangue que constituíam o manto agiam como soldados disciplinados recebendo uma ordem. Eles avançaram em direção ao ataque iminente, construindo camadas de almofadas cor de sangue. Com um impacto retumbante, as camadas de carne foram perfuradas pelas duas lanças de árvore verde amarronzadas. Mais carne surgiu, preenchendo apressadamente o vazio. Embora o dedo do Sr. K tenha se transformado em um manto de carne e sangue para amenizar o dano, as pernas de Lumian cederam sob a força semelhante à de uma marreta, fazendo-o cair para trás. Naquele momento, ele sentiu o destino da raiz verde amarronzada da árvore, que havia sido queimada pelas chamas invisíveis, afrouxar seu controle. O poder ilusório que o mantinha ação não pertencia apenas a Lumian, mas também ao seu peito esquerdo, emanando de uma fonte desconhecida. Rangendo os dentes, Lumian utilizou o momento de sua queda para laboriosamente agitar aquele destino. Com grande dificuldade, ele o transformou em uma gota de mercúrio e o trocou pelo destino de encontrar o fantasma Montsouris, armazenado dentro do punhal preto estanho. Com um estalo nítido, fraturas se espalharam pela mercúrio caído, como se ela lutasse para suportar o fardo do destino. Algumas fraturas eram anormalmente longas, outras eram delicadas e algumas atravessavam direto a lâmina. Com um baque, Lumian caiu sobre as raízes enroladas da árvore entrincheiradas no chão, libertando-se das forças persistentes dos dardos verde amarronzados das árvores. Seu ombro latejava de dor, mas ele permaneceu fisicamente ileso. O manto tecido de carne e sangue começou a se desintegrar, escorrendo, obstruindo a flor de cor pálida e a rachadura verde amarronzada enquanto elas desenrolavam suas bocas, em uma tentativa de devorar Lumian. Quando caiu, ele as esmagou. Com um estrondo retumbante, chamas carmesins irromperam, consumindo as entidades malévolas. Aproveitando a oportunidade, Lumian rapidamente rolou e manobrou para uma posição relativamente segura. Só então Lumian se lembrou de uma questão crucial. Em meio a ataques de esquiva de árvores, galhos, folhas, cipós, raízes e flores, e cheirando os perfumes místicos, ele sussurrou em meio a espirros. Encontrar o fantasma Montsouris. Achou. Não significa necessariamente que o fantasma Montsouris atacará imediatamente. Se demorasse, qual foi o sentido de seus esforços anteriores? Desconsiderando o fato de que o fantasma Montsouris atacaria a Árvore das Sombras daqui a 1 mês ou 2, mesmo que atacasse daqui a 4 ou 5 minutos, Lumian achou isso desesperador. Quando chegasse a hora, os preparativos para o ritual certamente estariam completos. A cerimônia de sacrifício já teria começado. Sob os olhos vigilantes do Deus maligno, a árvore mãe do desejo, havia uma grande probabilidade de que o fantasma Montsouris escolhesse esperar um pouco antes de retornar, com base em seus padrões anteriores. A voz majestosa de Termiboros ressoou no corpo e nos ouvidos de Lumian mais uma vez. Ele se aproxima. É um destino predestinado. No dossel etéreo da árvore, Susana cessou seus ataques a Lumian. Utilizando a Árvore das Sombras, ela guiou Charlotte remotamente no controle do sacrifício enquanto mergulhava sua consciência na árvore verde amarronzada, procurando por quaisquer problemas potenciais resultantes do ataque do punhal negro estanho. Quanto mais cedo ela descobrisse, mais cedo poderia resolver o problema e levar o ritual de sacrifício adiante. Ao ouvir as palavras de Termiboros, Lumian não pôde deixar de perguntar: o fantasma Montsouris pode realmente destruir a Árvore das Sombras? Embora ambas as entidades fossem malévolas, a árvore gigante que estava enraizada no solo de Traer há mais de 1000 anos, nutrida por inúmeros desejos e ligada a um deus maligno oculto, parecia mais poderosa, mais ameaçadora e mais perversa. A voz profunda de Termiboros ressoou: não. No entanto,
Ele possui a habilidade de influenciar a árvore das sombras até certo ponto, criando uma oportunidade para você escapar. Assim que Termiboros terminou de falar, Lumian avistou de repente uma sombra negra ao seu lado. A figura estava ligeiramente curvada, parecendo um homem idoso sobrecarregado pelo peso da vida. O fantasma Montsuris. Ele havia contornado inúmeras restrições e obstáculos para chegar ao espaço alternativo ocupado pela Árvore das Sombras. Com um único passo, a figura curvada alcançou a borda do tronco verde amarronzado. Susana e Charlotte notaram sua presença. Eles instintivamente sentiram uma ameaça, mas não conectaram a sombra negra à lenda do fantasma Montsuris, em Traer. Freneticamente, elas atiçaram os vários desejos do fantasma Montsuris, mas seus esforços eram como pedras atiradas em um abismo insondável. Não houve resposta alguma. Pela primeira vez, Lumian viu a verdadeira aparência do fantasma Montsuris. Não era um homem idoso, nem mesmo humano. Parecia mais uma sombra preta viscosa tomando forma humana, curvando as costas. O fantasma Montsuris fixou seu olhar na Árvore das Sombras por 2 segundos antes de se pressionar contra o tronco verde amarronzado. Em um instante, ele se transformou em um líquido malévolo e preto que corroeu as camadas da casca das árvores. Uma grande poça de escuridão úmida se espalhou pela superfície do enorme tronco da árvore, contaminando constantemente seus arredores e expandindo seu alcance. Em instantes, toda a parte inferior da Árvore das Sombras foi tomada pela sombra negra, tornando os ataques de Susana Matisse e Charlotte Calvino inúteis. No segundo seguinte, o céu azul e as nuvens brancas, como numa pintura a óleo, junto com o chão entrelaçado com raízes de árvores, tremeram visivelmente como se estivessem sofrendo um violento terremoto. Fracas rachaduras ilusórias apareceram na superfície do tronco da árvore, no chão e até no céu. Algumas delas se alargaram lentamente, revelando vislumbres da rua além, um microcosmo distorcido de caos influenciado por galhos, videiras e desejo. Esteja preparado, a voz grandiosa de Termiboros ecoou nos ouvidos de Lumian. Percebendo que não conseguiria deter o fantasma Montsuris e que a situação estava se deteriorando rapidamente, Susana Matisse assumiu uma expressão ressentida e recitou um encantamento em Hermes antigo. Filho do Deus que nunca deveria ter nascido, você é uma gaiola para a maldição aprisionada, um mal que corrói a história. Imploro sua ajuda. No instante em que Susana Matisse terminou de falar, os galhos sob a copa etérea da árvore começaram a secretar um líquido viscoso e preto. Ele tinha uma semelhança impressionante com o líquido preto assumido pelo fantasma Montsuris, mas havia uma distinção significativa. Ele possuía um grau maior de caos, frenesi e maldade. Quase simultaneamente, crânios pálidos e mal formados, globos oculares amarelados entrelaçados com veias grossas, línguas escarlates pingando pus repulsivo e objetos indescritivelmente grotescos que induziam a loucura pela mera visão brotaram do líquido secretado pelo tronco da árvore. Reticências. Na natureza selvagem e indomável, onde Madame Julgamento e Lady Lua travavam sua batalha feroz, a Rua Narchi e outros locais estavam espalhados. A árvore verde amarronzada balançava ameaçadoramente, enquanto pequenas rachaduras que pareciam perfurar o próprio tecido da realidade se espalhavam por sua superfície e arredores. De repente, uma porta ilusória se materializou no céu, camada sobre camada. Do meio dessas portas surgiu uma dama vestida com um vestido laranja, sua aparência exalando uma aura lânguida. Vermes emitindo luz estelar resplandecente serpenteavam para dentro e para fora de seu rosto, obscurecendo suas verdadeiras feições do discernimento. Com passos firmes, a mulher se aproximou da árvore verde amarronzada,
estendendo as mãos para agarrar as laterais de uma rachadura invisível, como se tivesse a intenção de abri-la. Ponto.